Aleluia. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, irmão Diácono Carlos Souza, né, estamos aqui começando juntamente com o meu irmão Manuel Alan, né? Madaiane Santos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Começando com muita alegria no nosso coração, mais um programa, A Bíblia e Você, diretamente dos estúdios da ZNTV Litoral, né? Estamos aqui com essa imensa satisfação de convidar você a estar conosco aqui por esse breve momento aí, por essa 1 hora, né? Seja conosco, né? Manuel Alan, suas considerações. A paz do Senhor Jesus ao povo de Deus, aos nossos irmãos ouvintes. Gostaria aqui já de agradecer a Deus a mais um dia, né? Pela companhia do meu irmão, da minha digníssima esposa, né? Por nos acompanhar mais uma vez neste programa. É isso, meu irmão Carlos, faça as nossas orações. Sim, glória a Deus. Quer falar alguma coisa, Madaiane? Dá um oi pra galera, pra pastora, pro pastor, pro cachorro, pro papagaio. Aleluia. Não, Pai Senhor a todos, boa tarde. Quero somente pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações essa tarde, né? Falar com cada um de nós, porque a gente venha estar atento à voz dele. E que você que esteja ouvindo hoje possa convidar alguém para assistir também, né? Poder compartilhar para mais pessoas poder, né, ouvir a voz de Deus nessa tarde, amém? Amém, louvado seja o Senhor. Vamos orar, né? Soberano eterno Deus, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Pai. Pai, nesse momento nos apresentamos perante Ti, apresentamos esse programa, apresentamos, Pai, a nossa família, apresentamos os nossos ouvintes, Senhor, aqueles que estão conosco, que Tuas mãos, Tua graça, Teu amor possa estar estendido, Pai que amado, sobre nossas vidas, sobre esse programa, que o assunto, que o conteúdo, Senhor, que iremos abordar na tarde de hoje, possa ser de grande edificação, Pai que amado, para nossos irmãos. Ser conosco, Senhor, que a Sua graça seja conosco, que a Sua inspiração esteja, Pai, nos preenchendo, Pai amado, na tarde de hoje. Ser conosco, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Já quero aqui, como eu posso dizer, justificar o nosso pastor José Carlos Carvalho, que foi nosso convidado, por motivo de trabalho, né, no último momento, no último minuto, ele teve que estar presente no seu trabalho, então hoje não estará conosco aqui, né? Porém, nós hoje vamos conversar, né, com um tema que logo o nosso irmão Manuel Alan estará falando. Enquanto isso, nós vamos ouvir o nosso quadro tradicional, nossa abertura, nosso carro-chefe, os Salmos do Dia, hoje com a nossa irmã Daiane Santos. Aleluia. Amém. Vou estar deixando o Salmo 91. Amém? Amém. Deus, o nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite e nem dos assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão e nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor, o do Altíssimo o seu defensor, e por isso nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo, aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras.
leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas da aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados como recompensa. Eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Esse Salmo 91 da minha Bíblia é um pouco diferente, né? Mas é bem traduzido. Eu gosto porque é bem traduzidinho, né? Estou acostumado com o tradicional, mas que a gente venha, né, confiar no Senhor, como o Salmo 91 diz, né? Fazer dele o nosso protetor, fazer dele a nossa sombra. Que a gente possa descansar no Senhor nessa tarde. Saber que Ele está conosco em todos os nossos momentos de aflições. Amém. Amém. Louvado Graças a seja Deus. Deus, né? Louvado no Senhor. Irmão Manuel Alain, sobre o que nós vamos falar hoje, Manuel? Diga para nós. Revele para o povo quer saber. Eu gostaria de manter, né, o tema do aconselhamento, mas entrar numa área em específico, né? Porque o aconselhamento, irmão Carlos, o aconselhamento, no modo geral, ele visa o fato de que você vai abranger várias áreas da vida de alguém. Você concorda comigo? Sim. E hoje eu queria usar um exemplo, né, de uma pessoa muito pouco dita, muito pouco falada na Bíblia, para que a gente venha extrair, né, da vida dele lições práticas para que nós possamos aconselhar nesta área, né, que é a área da maledicência, né, a área da fermentação, da fofoca, né, que nos dias atuais, irmãos, o que nós precisamos nos abster mesmo é dos pecados da língua, né? São coisas que Deus tem tratado assim no íntimo, né, do meu coração, para que nós venhamos tomar mais cuidado com aquilo que nós falamos, né, a cada um dos nossos irmãos. Eu queria já trazer o primeiro texto para que nós possamos, né, mencionar aqui. 1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 1. Né? Aleluia. Vai nos dizer acerca de Eucana e suas mulheres, né? Algumas traduções aí na epígrafe vai estar o nascimento de Samuel. E diz assim, ó: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome de outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes Hofni, Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente. Em outras traduções vai dizer duplicada. Glória a Deus. Porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. Amém? Amém. Carlos, eu costumo ouvir muitas pregações e eu vejo que o povo tem pegado Ana e Penina e colocado como crente que afronta o outro crente. Coloca no octógono. Entendeu? Colocou os dois ali no Ultimate Fight Championship e o Eucana é o White, né? É o Dana White lá, o dono do octógono, né? A grande verdade, né? A grande verdade é que nós não podemos somente mencionar que Penina afrontava Ana de certa forma, mas que também incentivava, né?
Mas havia uma pessoa ali no meio, Carlos, e Deus me chamou a atenção para essa pessoa. Alguns dias atrás, eu estava conversando com a minha esposa, né? Em uma ocasião, eu, a pastora Cleonice, né? Que muito provavelmente daqui a pouco entra aí na live, e ela falou bem assim, ela falou, mas tem que ser igual Ana, persistir em oração. E aí, deu um estralo na minha mente. E eu falei, Ana. Aí a minha esposa começou a falar um pouquinho ali de Samuel e coisa e tal, e daqui a pouco eu falei, eu preciso ir para casa. Porque o Espírito Santo estava me incomodando de eu ir procurar sobre Eucana. E quem é Eucana? Quem foi Eucana? Diga-nos. Eucana, como diz aqui, né, no texto, o homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, né? Ele, pela sua descendência, se não me falha a memória, em 1º ou em 2ª Crônicas, vai mencionar a genealogia dele e dizer que ele era, né, da tribo, né, dos levitas. Mas para que nós entendamos o que é ser um levita, a gente precisa ir lá em Êxodo 32. Quando o povo estava adorando o bezerro que Arão construiu, né, e Moisés desce com as tábuas da lei, e ele vê o povo todo adorando, ele olha, quebra as tábuas e intercede pelo povo diante de Deus, e ele faz uma petição ao povo. Ele fala, aqueles que são do Senhor, junte-se a mim. E ali, a tribo dos levitas faz algo inesperado. Eles se juntam a ele e matam 3.000 pessoas. Né? E ali, num contexto a qual eram parentes, amigos, irmãos, a Bíblia vai dizer filhos, né? E aí eu fiquei orando a Deus, falando, Deus, como pode a gente, para ser separado, precisar matar alguém, né? Só que nós vemos ali no contexto da palavra, Carlos, que o povo estava se dando a luxúrias, a sensualidade, né? Ou seja, para que você seja separado, primeiro você precisa se separar, porque Deus ele nos chama e nós vamos nos separando aos poucos de certas práticas, né? A Bíblia diz que aquele que roubava não roube mais, aquele que matava não mate mais. E aqui a gente vê que Eucana é da tribo sacerdotal. Eles ajudavam o sacerdote. Os levitas precisavam, né, exercer isso dentro do templo. Ajudar o sacerdote em várias funções, não só louvar a Deus. Tanto que a Bíblia vai mencionar que de ano em ano este homem subia para adorar e sacrificar. Ou seja, primeiro a gente começa por Eucana, né? A Bíblia vai dizer, né, que o nome de cada personagem bíblico tem uma conotação. E na Bíblia de Estudo diz que Eucana é aquele a quem Deus se apossou, aquele a quem Deus criou, aquele a quem Deus se apoderou, ou seja, aquele a quem Deus chama para si. Podemos dizer que propriedade de Deus? Propriedade exclusiva e única de Deus, né? E aí a gente vê aqui, irmão, que é uma coisa muito impressionante, porque se você for avaliar, Eucana faz o intermédio entre as duas mulheres dele. Mas o que eu quero que os irmãos entendam, né, logo de cara aqui, é o seguinte: você pode ser amigo de Penina sem ser inimigo de Ana. Isso é muito importante. Por que eu estou dizendo isso, Carlos? Porque nos dias atuais tem se formado panelinhas dentro da igreja, assim como nos tempos bíblicos. Eu te provo isso. Paulo estava falando o quê? Uns dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Paulo, né? Outros dizem eu sou de Cefas ou eu sou de Jesus. E isso causava dissensões no meio da igreja. E aqui não era diferente. O fato de uma mulher não poder dar filhos era uma vergonha para a sua família. Então, no Código de Hammurabi, que era um código muito bem estipulado também, ele permitia que para que a descendência daquele homem continuasse, ele poderia ter uma concubina, desde que ela fosse, né, submissa à sua dona. A gente vê Sara e Agar. Por que Deus permitiu que Agar, mesmo tendo um filho, fosse embora? Porque Agar não estava sendo submissa a Sara. Então, quando não era respeitado, havia-se uma quebra das regras. E aqui não era diferente. Aqui Eucana tinha Ana e tinha Penina. Penina
era a mulher que satisfazia as vontades do seu desejo, da sua carne, e lhe gerava filhos. Ana não gerava. E quantas das vezes a gente só quer andar do lado daquele que dá fruto? Quantas vezes? Porque a Bíblia diz que ele sacrificava por uma, mas também sacrificava por outra. E qual era o sacrifício que Eucana fazia? O sacrifício aqui era o sacrifício de reconciliação. A gente vai entender, irmão, que quando a Bíblia fala sobre sacrifício, fala sobre corban. Sacrifício nunca é seu para você. Senão se torna suicídio. A partir do momento que você mata a si, é um suicídio e não um sacrifício. O sacrifício, ele sempre está envolvido com o seu próximo. Ou seja, ele subia para interceder por Ana. E Ana orava a Deus e Deus não dava o filho para Ana. Mas mesmo assim tinha alguém por trás daquele homem. Alguém intercedendo ali naquele momento para que Ana se achegasse a Deus. E qual a importância disso, irmão? A importância é de não fermentar relações. Por quê? Porque a gente temos departamentos dentro da igreja. E a partir do momento que o seu testemunho não fala mais alto do que você, com o microfone na mão, você não está cumprindo aquilo que Jesus falou. Porque muitas vezes, irmão, a gente vai ver Ana e Penina ali discutindo. É só você conjecturar o texto. Você vai olhar aquela mulher ali, olhando para outra e falando, meu, a minha vida não é boa, porque eu não consigo gerar. Mas eu quero aqui já deixar para os irmãos, né, que os irmãos venham sacrificar por aqueles que estão iniciando, por aqueles que, né, estão agora neste momento, né? Poxa, eu não dou frutos, eu não ganho uma alma, eu não prego, eu não louvo, mas você precisa sim sacrificar por aquelas pessoas, né? Eu fico vendo, irmão, que a importância de não fermentar as relações dentro da igreja fazem com que a igreja cresça mais firme e mais forte. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Eucana subia para sacrificar, ele também falava para Ana, Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos, Ana. Você vai olhar isso no texto. E aí o texto ele vai te remeter para que você entenda que você não é só o mocinho da história. Porque nós temos essa mania, você já reparou? Você vai pregar sobre Davi, você é o Davi da história, irmão. Você nunca é o Golias, você nunca é o Filisteu, nunca é o Saul. Você reparou? Você vai reparar que quando a gente prega sobre Davi, é claro, né? Paulo diz, se não me falha a memória aos Romanos, ele diz assim, ele diz, tudo a que foi escrito antes foi escrito para o nosso ensino e proveito. Ou seja, tudo que está no Antigo Testamento precisa ser de proveito para o cristão. Entende isso? Então, se você compreende isso, você vai precisar tirar lições da vida de Eucana que vão te ajudar a ver de outro modo. Como que eu vou ver de outro modo? Primeiro, você foi separado por Deus. Deus se apossou da sua vida, mas ele te deu o livre-arbítrio para você fazer aquilo que você quiser. Mas ele também te instrui. Tanto que em Deuteronômios ele diz assim, ó, eis que diante de ti eu coloco o bem e o mal. E aí o que ele fala, Carlinhos? Escolhe o bem para que viva. Isso é importante da nossa vida. Por quê? Porque, irmão, aquele homem via as duas mulheres. Ou você acha que ele não via? Lógico que ele via. É fato. Ele via com a briga que havia entre as duas. Ele via a dissensão que havia entre as duas. Porém, ele era um apaziguador. Olha a importância de você, dentro do ministério, hoje, ver as coisas e não reproduzi-las da mesma forma com que você vê. Ele via a Penina discutindo com Ana e ele falava, Ana, vamos para o templo adorar. Porque o texto vai dizer que os três subiam juntos. O texto não vai dizer que ele ia sozinho. Tanto que no decorrer da história, ela está dentro do templo comendo do sacrifício. Porque quando se ofertava o sacrifício, o que acontecia? Algumas partes eram dedicadas ao Senhor, o sacerdote ficava com a pele, as patas do animal e algumas partes, dentre elas o rim, era queimado em holocausto a Deus. Mas o que se sobrava se comia, ou seja, tinha que ter comunhão.
O texto é simples de se interpretar. O grande foco é que nós pegamos Ana e Penina e colocamos, olha, aquele que te persegue, aquele que estava falando de você, Deus vai te dar a tua vitória. Deus vai te dar a tua vitória, mas desde que você aprenda a sacrificar pelo seu próximo. Eu quero que o irmão tire aí a sua conclusão, né, deste primeiro tópico que a gente trouxe, o fato de se sacrificar, né? Eu quero separar por personagens, né? Vamos lá. Começar com Fica bom. Eucana. Vamos colocar Eucana na prática. Na dia prática. A dia, na igreja. Porque a primeira pergunta que eu lanço para os irmãos, para os ouvintes, a bola que eu quero levantar aqui, a proposta é: quem é Eucana hoje? Né? Muitas pessoas pensam que, dentro do que nós vemos aqui, a explanação, a explicação do nosso irmão Manuel, Eucana, ele era o mediador, era o apaziguador. Né? Imagino que não é fácil. Apaziguar a mulher em casa já é difícil, imagina apaziguar duas. Então, o cara ele, tinha unção, né? Mas vamos lá, ele era ele tinha o ministério da reconciliação, vamos dizer assim. Né? 2 Coríntios. Exato. Né? Então, assim, quem é Eucana hoje na igreja? Eucana sou eu, é você. Porque muitas das vezes a gente pensa, porque assim, a gente cria, no modo de falar, cria-se dentro da igreja, ou no seio da família, ou no trabalho, cria-se aquela confusão, aquele burburinho, né? Só que aí todo mundo acha que quem tem que resolver é só o gerente, quem tem que resolver é só o pastor, ou seja, todo mundo cria um problema. Exatamente. E depois, exatamente. Pastor, a batata quente está na sua mão, agora esfria essa batata. Né? E, na verdade, o Eucana somos nós, né? Apaziguadores, reconciliadores, mediadores, né? Porque muitas das vezes, quando o negócio fermenta a ponto de chegar no pastor, a primeira vez já passou por a mão de já passou por algumas pessoas, né? Essa questão da divisão, né? Então, o Eucana é você, meu irmão. Não transfira, às vezes, essa responsabilidade de apaziguar só para o pastor, só para o seu gerente, só para o seu cônjuge, porque em casa também tem muito isso, né? Os filhos estão ali, às vezes estão brigando, estão naquele momento. Família é família, não tem jeito. Não. Só que aí família brasileira. Todo mundo acha que é só o pai ou só a mãe que tem que apaziguar. Né? Eu lembro a minha criação em casa, que nós fomos criados em quatro irmãos juntos, então imagina como que era o negócio, né? Só que a gente sempre procurava se resolver entre a gente, para não ter que preocupar nosso pai, para não ter que preocupar nossa mãe. Até porque a borracha comia, né? A minha mãe, então, era no cabo de vassoura. Era na unção, ungia o cabo de vassoura. Ela tinha aposentado de chinelo, era o cedro. Era cajado ali, né? Diga. Importante que você ressaltou aí sobre nós sermos Eucana, e Eucana ganhou algo, irmão, muito importante, sabia? Eucana ganhou o tempo. O tempo é a dádiva mais preciosa a qual Deus deu para cada um. E o que Eucana fazia com o seu tempo? Ele ia ao templo adorar e a sacrificar. Haviam 3 festas que o judeu era obrigatório que fosse no templo. Eucana estava indo numa dessas 3, para que ele pudesse adorar e sacrificar a Deus. Quando você colocou que nós somos Eucana, apaziguadores, nós somos Eucana também quando vamos ao templo adorar. Quando damos o nosso tempo, quando investimos o nosso tempo naquilo a qual não é problema nosso. Foi o que Paulo disse, se não me falha a memória, aos Filipenses. Ele diz: cada um carregue sua própria carga, mas cada um também carrega a carga dos outros. E isso, irmão, é muito importante. Por quê? Porque quando você investe o seu tempo numa aliança, você honra essa aliança. Mas por que aliança? Porque você ter um relacionamento é ter uma aliança. E aí, o que Jesus Cristo fala na ceia? Ele fala: é o sangue da nova aliança. É uma nova aliança com base na primeira.
sem destituir a primeira, ou seja, você ainda continua a ir ao templo, você continua a sacrificar, você continua a apaziguar, você continua a ver as brigas e procurar sempre apaziguar. E isso é de extrema importância, irmão. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter que sentar na mesa com a pessoa. Muitas vezes Deus vai te colocar do lado daquela pessoa que você tem uma picuinha e vai te fazer aprender a ter comunhão com ela. E você vai ver que às vezes a pessoa não queria sentar ao seu lado. Opa! Aí é onde mora o X da questão, porque a gente fala assim, ó, quando tu vê o crente, quando ele fala em língua estranha, quando tu vê o crente, quando ele profetiza, quando ele prega, quando ele louva, não. Quando você vê o cristão, é quando ele é apaziguador. Justamente. Quando ele é abençoador, quando ele está disposto a sacrificar aquilo que para ele poderia fazer um bem, para fazer o bem para outro, porque esse era o sacrifício. O sacrifício era você sacrificar um animal, porque se você for pegar, ler lá Levítico 1, 2 e 3, você vai ver estipulado como que era feito o sacrifício e qual animal do sacrifício, porque era por renda. Se a tua renda era baixa, você sacrificava um casal de pombinhos. Se a sua renda era grande, você ia sacrificar um bezerro. Então, você entende que para ele sacrificar por quem dava frutos e pelos seus filhos, ele também sacrificava por quem não dava. E você não pode deixar de se sacrificar por quem não dá fruto ainda. E é interessante, quando a gente fala de sacrifício, as pessoas pensam que é mais ou menos que nem hoje em dia. Você chega lá, o irmão passa lá com a salva, e aí você põe... O sacrifício naquele tempo exigia tempo. Opa! Né? Principalmente o de holocausto, né? Principalmente o de holocausto. A irmã Daiane está ali. Conte-nos quem está conosco, irmã Daiane. A irmã Daiane ficou em silêncio. Suspense, aquele mistério. A irmã Neuza Gonçalves Constantino Lima, mandando a paz do Senhor a todos. Amém. A irmã Liliana Santos, boa tarde a todos, amém. Senhor, irmã Liliana, Deus abençoe. Tomar um café depois, hein? Irmão José Carlos Carvalho, boa tarde. Acho que é o irmão que viria, né? Isso. Paz do Senhor, pastor, Deus abençoe o Senhor. Ele colocou assim, perdão por não poder ir. Tranquilo, a gente Fique entende. em paz, pastor. O irmão Carlos está aqui, né? Conosco. Isso aí, se possível. A nossa irmã Eliane Cavalcante. está mandando lindo toda essa dedicação de todos. Ela colocou. Louvado seja Deus. Márcia Goiás da Silva. Márcia Góes. Não sei quem aqui. Pode ser uma missionária minha líder regional. Meu Deus, hein? Ela vai vir aqui no programa, viu? A irmã Pati Bike mandou a paz do Senhor, meus irmãos, com alegria. A Pati, né? Pati da Pati Bike, é do pastor Leonardo. Nosso fariseu querido. É verdade. O pastor Alex Ramos mandou a paz, amados. Nosso capelão. Nosso capelão. Nosso pastor Heleno. Pastor Heleno, paz do Senhor. Mandando a paz do Senhor. O nosso irmão Douglas Tamires está mandando glória a Deus. Mandou glória a Deus. O pastor aqui colocou verdade. O nosso irmão também colocou um comentário aqui. Bem-aventurado dos pacificadores. Olha aí, Eucana já pacificava dentro do próprio lar. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Nossa irmã Aline Bruno, né? Está mandando a paz do Senhor para a gente, para cada um de nós. Nossa irmã querida. Verdade. Irmã. Colocou ali um comentário. Ela colocou um comentário aqui. O verdadeiro evangelho é se doar ao próximo. Isso mesmo, irmão. Aleluia. Deixa eu ver aqui, mas quem? O Valmir colocou. Pastor Valmir Lins. Pode ser o pastor Valmir. Irmã Andréia. Filha do Rei Jesus. Está mandando a paz do Senhor Jesus. São esses que estão conosco. Pode ser, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Queria também, Carlinhos, falar aqui do nosso patrocinador, né? Vital Embalagens, localizado ali na rua José Bonifácio, na Praça José Bonifácio, número 32, no centro de Santos, né? Telefone para contato é o 996-295475. E também trabalha ali com produtos de limpeza, embalagens em geral e embalagens personalizadas, Carlos. Glória a Deus. Embalagens personalizadas, Vital Embalagens. Irmão Emanuel, diga. Você ia falar? Não, eu ia falar para ela que ela tá tão ali
concentrada no texto. Não estou conseguindo ali enxergar. Não, diga-nos aí, irmã Daiane, o que você estava mastigando do texto ali. Diga algo sobre Eucana. Eu não sou muito boa para falar dos homens da Bíblia. Fale da mulher, porque tem duas aí, vamos lá. Eu não sou muito boa para falar, não. Quem é Ana na Bíblia, minha irmã? A gente sabe, né, que Ana é aquela que persevera, né? Aquela que persevera em oração, né? E muitas vezes é difícil perseverar em oração. Quando eu leio a história de Ana, eu fico pensando assim, quanto foi difícil durante esse tempo, né? Porque a Bíblia não relata o tempo, mas a gente consegue pensar assim, como ela teve 10 filhos, Penina. Então, vamos dizer que em cada ano ali, Penina estava tendo um filho. Engravidava no né? resguardo, se engravidar no resguardo dá 10 anos, né? Às vezes, assim, Deus nos dá uma promessa e a gente passa um ano esperando essa promessa, já se cansa, imagina 10 anos. Né? Mas através dessa mulher a gente percebe que é possível vencer, mas só através da oração. E que aquilo que o Senhor te prometeu, você coloque nas mãos dele, porque é assim que Ana fez, né? Ela só conseguiu porque ela colocou na mão do Senhor. E eu não costumo julgar muito Penina, não. As pessoas falam assim, a palavra do Senhor diz que ela era rival. Mas imagina se colocar no lugar daquela mulher, você saber que o seu marido dava a porção dobrada para outra, ela não tinha filho, e você tendo um filho atrás do outro, e ele não olhar ela do jeito que ele olhava para Ana. Então aquilo acabava gerando, falar assim, por quê, né? Por que comigo é assim? E por que com ela é dessa forma? Então aquilo acabava gerando esse conflito, né, dentro do seu lar. Mas assim, como Eucana conseguiu ser um homem sábio, né, que muitas vezes é confuso entender mulheres, imagina duas, né, e glória a Deus por isso, porque se ele não fosse talvez sábio, Ana não conseguisse seguir, né, com seu propósito em oração e orar pelo aquilo. Talvez ela tinha até já desistido de pedir. Dá-se a perceber, né, dá-se a perceber, como a irmã comentou ali agora, que ele amava a Ana, dá-se a perceber pelo texto que ele não mantinha relações com Ana há algum tempo, né? Porque fala que depois que o sacerdote, né, profetizou que ela teria o filho, a Bíblia diz que então Ana conheceu a seu marido. Ou seja, dá-se a entender que Eucana prestava sim mais atenção agora em Penina, que gerava os frutos que ele esperava, né? Mas o que me chama também a atenção em Eucana, irmão, é que mesmo o sacerdócio estando corrompido, ele ainda ia ao templo para adorar. Sim. Olha a importância disso, irmão. Muitas vezes a gente coloca sempre a culpa no pastor, né? Às vezes o culto tá aquele culto, né, de doutrina, aquele culto os irmãos falam, o culto tá pesado, né? Oh, meu Deus, a palavra hoje foi dura. Mas aí fala, olha, o pastor tá meio sem unção, a equipe de louvor já não louva mais com aquela unção, né? E não é isso não, irmão. Não é isso não. Porque entenda uma coisa, quando você vai para a casa do Senhor, você dá o seu culto. E eu dou o meu culto. E nós damos um culto do modo geral. Quando Paulo diz que o vosso culto seja de sacrifício santo e agradável, ele está falando mortificando a sua carne, porque sacrifício é aquele que está morrendo. Santo, ou seja, sem perceber coisas ruins e percebendo as coisas que agradam a Deus. Ou seja, a gente vê que os filhos de Eucana, né? Os filhos do líder religioso estavam corrompidos, o líder religioso já estava corrompido, porque o texto se decorre e fala que era rara, né, a voz de Deus naquele local, e a história de Eucana começa quando? Quando no livro dos Juízes vai terminando, ou seja, muito provavelmente no final da morte de Sansão, que se não me falha a memória, foi um dos últimos, né, líderes que teve ali para livrar o povo. Então, a Bíblia diz no livro dos Juízes uma frase muito repetitiva, que é assim, ó, e cada um fazia o que era bem aos seus próprios olhos. E aí quando você pega o templo corrompido e você fala, eu não vou lá porque o templo está corrompido, porque o pastor é isso, porque fulano é aquilo, porque ciclano é aquilo, quem está errando é você. Porque você deveria ser o quê? O Eucana da história. Fala assim, o templo está ruim, as coisas estão ruins, mas eu vou para dar o meu culto, eu vou para sacrificar. Eu vou para me doar aos meus irmãos, porque a gente não vai no culto só para dar, a gente vai para servir. Ou seja, a gente vê que, mesmo estando tudo corrompido, Eucana fazia a sua parte. Tanto em casa quanto no templo. Ou seja, isso dá-se a entender que tudo quanto for dado na sua mão, faça com todo carinho, faça com todo amor, com todo prestígio a Deus.
Por que a gente vê isso? Porque, irmão, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? A gente tem pastores que são mais rígidos, pastores que são mais liberais, pastores que criaram ali, né, a doutrina da igreja, e a gente tem que respeitar, irmão. A gente tem que chegar lá e fazer o quê? Aprender a ir ao templo para sacrificar, para adorar a Deus. Porque, irmão, quantas vezes eu fui pro culto e olhei e falei, rapaz, que gravata é aquela do irmão? Olha, irmão Fagner, meu Deus, aleluia. Irmão Fagner ficava na porta lá com a gravata bonita, eu falava, olha, a gravata do irmão bonita, tal. E aí, o Espírito Santo falava para mim, não se distraia. Porque a gente se distrai, irmão. Quantas vezes a gente foi pro culto, olhava lá e falava assim, rapaz, e aquela conta que eu tenho? Nós ouvimos um testemunho ontem na igreja que foi massa, como se diz os jovens, foi massa. Foi edificante ao máximo. Eu não vou contar porque é uma coisa que o irmão contou ali, né, para que a igreja fosse edificada, mas ele contou que ele ia ao templo, Deus falava para ele, é vida, é vida, é vida. E ele falava, irmão, eu estava igual Tomé, eu vim e pensava, é morte, é morte. E Jesus falava, é vida, e eu pensava, é morte. Porque muitas vezes a gente vai no templo com uma promessa de Deus e a gente deixa escapar a promessa, por quê? Porque a gente não perseverou igual Ana perseverou. Você quer ver um exemplo? Penina gerava o fruto que Eucana queria e se distraía com quem? Com Ana. Olha a diferença. Ana ia e se distraía na sua petição, se devotava a Deus na sua petição, se derramava diante de Deus a ponto de parecer embriagada. Porque se você decorrer o texto, você vai ver que Eli falava o quê? Mulher, você está encachaçada, você está bêbada. E quantas vezes, irmão? Quantas das vezes a gente tem se distraído por algum irmão que Deus tem usado para nos levar mais perto dele? Porque, irmão, a gente entra no templo. Se o irmão pisar no nosso pé, se o outro passar, tá andando no meio da igreja, olha, meu Deus. Aí tu levanta para pegar água, aí tu levanta para ir no banheiro. Parece que não tem mais a ordem, mas cada um tem que ter essa consciência. Eu vou no templo não para afrontar a Ana, eu vou no templo para adorar, eu vou no templo para sacrificar, eu vou no templo para fazer as minhas petições ao meu Senhor. Por quê? Irmão, nós somos falhos. Nós vemos aqui 3 seres humanos, 3 pessoas, 3 indivíduos que moravam na mesma casa, que cultuavam no mesmo templo, com 3 posicionamentos diferentes. Quer ver um exemplo? Eucana era o sacerdote da sua casa. Aquele que sacrificara pela sua família, aquele que apaziguava, aquele que estava cuidando dos filhos, cuidando das mulheres. A gente vê Ana, aquela que estava magoada, triste, mas também estava junto com Eucana. A gente vê Penina, que é aquela que gera frutos e é soberba. Aquela que gera fruto e fala, eu sou o melhor. Eu venho aqui, né, que nem diz o Cristiano Ronaldo, né? Eu sou o melhor. Eu posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor, ele fala. Então, nós entramos no culto, irmão, e não existe melhor. O melhor é aquele que está lá em cima. A gente também tem que entender que pessoas, assim, a gente tem que se colocar nas 3 situações. Muitas vezes a gente acaba sendo Eucana, aquela que, né? Exatamente. Muitas vezes a gente está em situações de Ana, aquela que almeja a promessa. Muitas vezes também estamos no lugar de Penina. Né? Precisamos tomar este cuidado. E pessoas que estão no lugar de Penina tem que ser tratada, tem que ser cuidada, porque às vezes ela está ali cega por inimigo, acha que está ali fazendo o que está certo, o que está ao alcance dela, e ela precisa ser tratada e cuidada. Porque se a pessoa percebe que a outra está agindo como uma tal de Penina, e excluir ela nunca vai ser, né? Talvez uma Ana, talvez um Eucana, talvez não consiga. Porque a gente vem estar atentos a isso, ao cuidado, né? Porque as pessoas gostam de falar assim, mas a Penina foi assim, 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 igual a mulher de Jó. As pessoas falam assim, a mulher de Jó. Gente, quem na situação daquela mulher não falaria o que ela falou? E é interessante a questão de Penina, porque assim, imagina você morar numa casa, você está cumprindo com aquele que é o seu propósito, porque o propósito dela era gerar filhos. Gerar filhos, exatamente. A semente de Eucana continuasse, né, a descendência dele. Sim. E você vê que essa pessoa, na verdade, ela ama a outra pessoa.
Só que o maior problema dela foi não aceitar a realidade dela, entender que, tipo, para tudo tem um propósito. Esse é o propósito da vida dela. E ela pegou tudo que ela tinha, as bênçãos que Deus tinha dado para ela, porque ela foi bem abençoada. E aí ela pegou, olhou para outra que não tinha nada e começou a afrontar. E que a gente venha entender que quando a gente, no momento que o Senhor venha nos abençoar, ainda não chegou o tempo da bênção do nosso irmão, a gente não venha falar, chegou o meu tempo, agora eu vou fazer isso e isso com o meu irmão. É interessante o que a senhora está levantando, irmã, porque nós vemos Penina, que tinha 10 filhos, vamos dizer assim, e que não estava satisfeita com os 10 filhos que tinha. Exatamente. Porque, pelo amor porque que não tinha o marido. Exatamente. A outra tinha o marido e não estava satisfeita. Com o que tinha, Enfim, as mulheradas nunca estão satisfeitas. A ponto de Eucana dizer que, ó, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Então, nós vemos aqui 2 perfis de pessoas que não estão satisfeitas, né? Ou seja, nós, seres humanos, sempre em alguma área de nossas vidas, a gente não vai estar plenamente satisfeito com algo. Mas você pode notar, Carlos, que Eucana não demonstrava isso. Você quer ver um exemplo? Eucana era o marido fiel que não desamparava a sua esposa. Eucana era o servo fiel que não deixava de ir adorar ao templo o seu senhor. E Eucana também era o servo fiel que sacrificava. Você vai ver Eucana apaziguando tudo aquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque ele entendeu o papel dele. E quando você, irmão, quando você entende para onde você está indo, você não olha para o lado. Você entende isso? Você quer ver um exemplo? Ana teve 6 filhos. A Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, em 2 Samuel, que ela teve mais 5. Mas entende uma coisa, o primeiro filho dela, ela fez um voto com Deus. E o primeiro filho dela foi rei, sacerdote e profeta. Deus precisava de um sacerdote. Ana precisava de um filho. Deus precisava de um juiz que julgasse tudo aquilo. Ana precisava de um filho. Deus precisava de uma pessoa que regrasse o povo. E Ana precisava de um filho. Deus une a tua vontade com o propósito dele. Eu estou falando aqui para pessoas que têm um propósito na vida, que têm a vontade de gerar, que têm a vontade, que têm a promessa, mas está se distraindo com Penina. Porque, na verdade, Penina era instrumento de Deus para levar Ana até a vontade dele. Era isso que estava acontecendo. Quando você olha uma pessoa como obstáculo, você está lutando contra a carne e contra o sangue. Mas quando você olha aquela pessoa como incentivo a ir a Deus, você não luta contra a carne nem contra o sangue. É interessante para nós que somos senhores do lar, a dona de casa, né? Nós que somos pais, mães, líderes, às vezes um patrão, um gerente, um encarregado no trabalho. É interessante que, assim, existe um objetivo a ser cumprido, né? E dentro desse objetivo que nós temos, nós vamos lidar com Anas e Peninas. Exatamente. Nós vamos lidar com pessoas que cada uma tem os seus poréns, tem as suas insatisfações, tem as suas crises, tem as suas limitações, porque nós vemos que são 2 pessoas que, de certa forma, tinham suas limitações. Sim. E nós vemos uma pessoa que está ali para administrar toda essa situação. Porque eu imagino que não é fácil. Sim. Você ama uma que não está lhe dando o que seria a sua honra para frente, né? E a outra que está dando, mas não está, e ela desconta a frustração na outra. Exatamente. Né? É um ponto interessante. Então, nós vemos pessoas frustradas e que precisam ser tratadas, precisam ser saradas. Né? E às vezes na igreja a gente falha muito por isso, porque hoje em dia é muito mais cômodo, não só na igreja, mas na nossa vida. Sim. No dia a dia. A pessoa no trabalho, em casa, no vizinho. Justamente. Às vezes a pessoa está com um problema conjugal. A gente às vezes prefere excluir aquela pessoa do que trazer ela para perto e tratar ela. Justamente. E aí a nossa questão, porque o irmão Manuel tocou num ponto aqui sobre a questão, porque nós somos o culto a Deus, praticamente. Nossa vida era um altar a Deus. Então, às vezes as pessoas elas chegam em nossas vidas, né? Nós sendo um instrumento de Deus, só que a gente pega isso e a gente, essa pessoa, a gente prefere descartar. Fala, não, eu vou naquele dali, que aquele dali está mais tranquilo.
não vai me dar o Não vai me dar tanto problema. Não vai me dar problema. Por quê? Porque quando a gente fala de sacrifício, É. a gente fala de tempo. Uhum. Isso mesmo. E quando a gente fala de tempo, a gente fala de abnegar algo para nós. Porque Exatamente. você doar um tempo para algo. É que a Bíblia diz, Carlos, que você não pode oferecer a Deus sacrifício que não lhe custe nada. E o que mais custa para você hoje é o seu tempo. Justamente. Se você chegar no seu patrão e falar assim, eu ganho pelo que eu faço ou eu ganho pelo tempo que eu cumpro aqui dentro? Você bate ponto. Essa é a tua resposta. Você entendeu? Sim, justamente. Então, qual é o remédio para isso? Porque a gente lida com pessoas assim. Eu tenho que contar no dedo, porque eu acho que eu tenho 4 ou 5 jovens adolescentes em casa. E cada um tem a sua vida, cada um tem o seu assunto. Um está começando a namorar, o outro está fazendo... Exatamente. Ajuda suas E personalidades. você tem que ter uma mentalidade de entender a faixa etária de cada um. Só que sabe onde tudo começa? Sabe onde tudo começa? Digamos, o povo quer saber. Tudo começa quando você entende o que o Cano entendeu. Sabe o que o Cano entendeu? Primeiro, o relacionamento é assim. Depois ele é assim. Porque quando você não está bem assim, você não consegue estar bem assim. Justamente. Foi o que eu estava conversando com o meu filho essa semana. Eu falei, filho, que ele está começando a namorar. E eu perguntei para ele, né, qual era a pretensão dele para com a jovem. Ele falou o melhor possível. E eu perguntei para ele o que, no seu entendimento, é o melhor possível para ela. E aí ele ficou naquela encruzilhada ali, não sabia o que falar. Eu falei assim, o melhor possível para ela, filho. A primeira coisa é quando você está bem no seu relacionamento com Deus. Eu falei para ele, não é questão de religião. Sim. É questão de relacionamento com Deus. Primeira coisa, o seu relacionamento com Deus tem que ser saudável. A partir do momento que o ser humano ele tem um relacionamento com Deus saudável, aí, quando entra na horizontal, a sua vida vai servir como nutriente, claro que é Jesus, isso é inquestionável, mas Deus vai usar a sua vida para nutrir pessoas de coisas boas. Até porque o nosso pastor amado aqui, Alex Ramos, ele entrou num ponto aqui, que a nossa irmã Daiane pode ler para a gente, que entra até nesse ponto aqui agora, porque é quando você, em vez de pegar o texto porque geralmente esse texto aqui às vezes é um barato na igreja, sim, porque você está ali na tribuna, e você escuta ali, aí já começa a ver, em todo mundo. Parece que tem as facções assim, ó, começa as meninas muita sabedoria e graça. Brigando na igreja. Isso aí fala Deus. É aquilo que ele falou no começo, ninguém quer ser, né? Ninguém quer ser Golias, quer ser sempre Davi. Ninguém quer ser Saul, sempre quer ser o herói da história. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui, eu quero profetizar que Deus vai levantar Eucanas em cada igreja, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque é fácil você se aproximar de quem tem fruto para te mostrar, sabia? Só que a Bíblia ela é muito enfática em dizer. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, ó, que a árvore boa ela é conhecida pelos frutos. Porém, você vê que os frutos só eram bons a quem interessava. Quem interessava? Os frutos de Penina só interessavam a Eucana. Um fruto bom interessa a todos. Você quer ver um exemplo? Quando a Bíblia fala, se não me falha a memória em Gálatas, sobre o fruto do Espírito, se você for pegar cada fruto do Espírito, quem não quer ficar do lado de uma pessoa que é amável? Quem não quer? Irmão, tu acha que as crianças corriam até Jesus por quê? Irmão, é simples. Porém, é o seguinte, você também precisa se aproximar de quem não tem fruto. Sabe por quê? Glória a Deus, todos nós temos um cada um tem na vida, né? Cada um tem um Eucana. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato. Cada um tem seu Eucana. Sabia disso? Você tava falando aí agora e eu tava aqui pensando numa pessoa. E algumas vezes, irmão, nós nos colocamos para baixo. Nós mesmos nos colocamos para baixo. Você vê Ana, ela se colocava para baixo. Só que é o seguinte, uma coisa que eu aprendi é verdade. Só sabe a potência do motor de um Camaro o seu fabricante. Nem quem compra tem exata noção da potência do motor. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que só Deus sabe o tamanho do potencial que ele colocou em você. Ainda que você não gere o fruto hoje, quando você gerar, vai ser o fruto segundo a vontade de Deus. E é nesse ponto que eu quero tocar agora, em questão de Eucana, porque o que representa Eucana? Eucana representa aquela pessoa que ela é saudável, a pessoa que é amadurecida, a pessoa
que ela é curada, que ela é sarada. Porque esse tipo de pessoa, esse perfil de pessoa, é justamente o perfil de pessoa que vai chegar para um casal, em vez de que está em crise, em vez de falar assim, se divorcia, não, ele fala assim, ó, vem aqui, vou aconselhar, ame mais seu esposo, ame mais sua esposa, tenha mais paciência, tolere, não se separe não, vamos aqui, vamos orar, vamos jejuar. Quando o rapaz está querendo pedir conta, quer sair do emprego, faz, calma, tenha um pouco de paciência, né? E aí o rapaz depois passa e recebe uma promoção no emprego, ou consegue adquirir um financiamento de um imóvel, um curso, enfim. Então, Eucana é essa pessoa. É a pessoa que ela ajuda as pessoas a se edificarem. Né? Porque na igreja é muito mais fácil, às vezes, o que acontece muitas vezes, o membro está insatisfeito com a liderança, com alguma coisa, aí vem um que não está saudável, e fermenta a relação. Fermenta o negócio, em vez de chegar e falar, o que está falando? Mas tem um pouco de paciência, não sei o quê, amai-nos, né, suportar, não sei o quê. Não, pelo contrário. Né? Então, isso, até o pai e a mãe, que às vezes não tem essa sabedoria, essa instrução de Eucana, às vezes os filhos estão além de vigência, o pai, em vez de apaziguar a questão dos filhos, eles acabam criando atrito, né? Quantos parentes hoje vivem brigados e não se fala, né? Mal se vê quando é num velório, quando chega no velório nem se fala, cada um fica no seu canto, vela ali, o corpo ali, não se fala porque de uma fermentação, de uma pessoa que não estava, uma pessoa despreparada. E a igreja passa, às vezes, muito por isso, por pessoas que estão na frente, despreparadas, que ainda não estão curadas, não estão saradas de alguma coisa no seu íntimo, no seu psicológico, no seu emocional, né? E Eucana não, Eucana é o cara que psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, que é um detalhe que você levantou, que o sistema estava doente, estava enfermo, o sistema. A casa doente e o sistema doente. Entendeu? Ou seja, tudo ao redor estava ruim. É que assim, é muita gente doente tratando de doença. Muita Justamente, gente. esse é o ponto. Eu acredito que a pessoa primeiro ela tem que ser tratada, né? Ela tem que ser curada, ela entender o processo dela para depois ela fazer o cuidado com o outro. Eu acredito que esse negócio de fermentação é assim, às vezes eu posso vir com o meu eu e falar algo ali pro meu esposo e ele fala assim, não é por aí, analisa direito essa situação. E aí eu vou entender aquilo, vou parar para pensar, não, realmente, eu exagerei aqui. Ou se eu chegar nele com o meu eu e falar, isso mesmo, assim, no lugar de acabar aquela história ali e falar, não, eu estava errada, eu vou alimentar mais aquilo. Então aí daqui da nossa conversa eu já vou enviar para outro, e assim vai. O problema da fermentação é essa. Agora, a pessoa que vai escutar, porque somos todos falhos, eu estou sujeito a isso, todos nós estamos. Aquele que vai escutar o problema do outro tem que trazer sempre a solução. Para Cristo, não para o eu dele. Porque a nossa carne sempre vai inclinar para o mal. A nossa carne não tem nada de bom. É isso mesmo. Eu estou passando por um processo, eu estou falando por experiência própria. Eu estou passando por um processo de aconselhamento. Não sou a conselheira, não sou uma pessoa mais adaptada para isso. Porém, Deus tem me trazido mulheres para isso, e eu falo, Deus, qual é a estratégia? E eu sempre tenho buscado em Deus primeiro. Eu vou lá, eu oro, às vezes eu estou ali conversando com a pessoa ali no celular, e eu fico assim, me fala o que eu tenho que fazer, que não seja do meu eu, porque às vezes o meu eu vai falar aquilo que não provém do Senhor. Eu falo, olha, sai dessa situação, corre dessa situação, foge, mas o Senhor, talvez o Senhor esteja falando, não, filha, persevere, continue orando, sabe, confie em mim. E a gente sempre tem que entender que a pessoa que vai aconselhar, ela tem que sempre ser inclinada para a direção do Senhor. Aquela questão que o senhor falou, essa semana a gente teve um estudo com as mulheres sobre esse negócio de amar, entender que tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se a gente não consegue amar a Deus acima de todas as coisas, a gente coloca pessoas no lugar de Deus e faz tudo errado. Exatamente. Tudo errado, sai tudo errado. Então esse negócio da pacificação, de não fermentar, a gente tem que ter muita sabedoria para isso. Então quando as pessoas chegarem até nós, a gente tem que entender, calma aí, se o Senhor me trouxe aquele problema ali, porque eu sei que foi o Senhor, nada acontece sem a permissão dele, eu tenho que respirar, pensar o que o Senhor gostaria que eu falasse. Até na questão do sacrifício
de Eucana é interessante porque às vezes as pessoas chegam até a gente e a gente já quer ter a resposta. A gente acha que a gente tem que ter todas as respostas. Sabe uma coisa que eu notei? Você falou agora da resposta. Uma coisa que eu notei é que Jesus nunca respondia de bate-pronto. Sim. Ele sempre ouvia até o final. Responder. Isso é massa, cara, de Jesus. Eu tenho, se não me falha minha memória, se a memória não me traz agora, eu acho que é Eliseu ou Elias, um dos dois profetas, que vão perguntar algo para ele, e ele fala assim, como é que eu vou lá consultar a Deus? E eu fiquei pensando... E a gente não quer, às vezes, consultar dele, a gente quer falar. Cara, que surreal, porque assim, pô, se o cara que é o cara que é considerado o cara do fogo, é o cara, vamos dizer assim, o cara não deu a resposta, ele falou, vou falar com Deus, consultar a Deus. Eu falei, por que eu, então, tenho que achar que eu tenho que dar a resposta logo? E o que você está falando aconteceu com o Davi também. Davi, 1 Samuel capítulo 30 ou 31, ele invadiram a cidade de Ziglac, aí ele ora a Deus, fala, Deus, devo eu persegui-los, alcançarei eles e obterei vitória, e Deus fala, vai que tu vai alcançar. Depois ele venceu os caras, ele venceu todo mundo. Depois ele tá numa cidade, se não me falha a memória, de Keila, e aí ele se levanta e fala, pô, eles vão vir contra mim, então eu vou... Não, eu não vou, peraí, eu vou orar. Aí ele ora e Deus fala, Davi, sai daí e se esconde. Tu imagina os caras que estavam em volta de Davi, olhando para Davi e falando assim, cara, tu venceu os filisteus a tua vida toda. Desde os 13, 14 anos, tu vence os caras. Por que agora tu vai se esconder? Porque eu consultei a Deus e ele mandou eu me esconder. E é interessante que muitas vezes as pessoas entendem estratégia com covardia. Exatamente. Estratégia, às vezes você tem inteligência do momento de você se retirar. Exatamente. É que às vezes você vai ter um não de Deus. Davi se fingiu de louco. Davi se fingiu de louco. O próprio Senhor Jesus, quando ele se retirou do meio da multidão lá, ele disse, opa, vou sair. O próprio exatamente. Jesus. E olha que ele poderia chegar para os anjos lá, um só, o anjo podia chegar lá e... Exatamente. É que Jesus já estava nos ensinando que tem momentos que a gente vai ter que se retirar. Então, né? E as pessoas, a gente pensa que... E normalmente é o momento de vitória, né? Sim. Normalmente é o momento que tu acha que tu tá bem, que tu ganhou, que tu tá aí, é agora, e Deus fala, filho... E toda decisão que a gente tem que tomar em relação ao conselho e ajudar os nossos irmãos, a gente tem que buscar em oração. Varão, o que a gente está conversando aqui é breve. Aconteceu com um casal amigo meu, e eu tirei uma palavra, eu estava orando por ele, e aí Deus me deu uma palavra sobre casamento, né? E aí eu falei, vou lá na casa desse camarada aí, Jesus. Deus falou, vai. Ele morava perto da gente lá. E aí eu entrei lá no beco dele, cheguei lá, bati na porta, ele estava lá, ele no quarto, a esposa na sala. Eu falei, Varão, posso falar contigo? Ele pode. Vamos orar aqui rapidinho, Varão? Vamos orar aqui rapidinho. Passamos 10 minutos orando no quarto dele. E aí eu falei para ele, Varão, se converte. Mas não é eu que estou errado. Varão, deixa eu te explicar uma coisa. Aí comecei a falar com ele aquilo que Deus tinha me falado sobre a palavra. Aí no final das contas ele falou, irmão, eu é que estou errado. Ele deu o braço a torcer, pediu perdão. E aí, da última vez que a gente nos encontramos, ele falou assim, irmão, nós só permanecemos na igreja porque aquele dia o senhor foi na minha casa e nos dias subsequentes o senhor, a sua esposa sempre estavam cuidando da gente. Por quê? Porque, irmão, às vezes a gente tem uma palavra, tem uma direção e tem medo. Por quê? Porque às vezes, irmão, o medo tá te travando de você fazer o que é certo. E se você, irmão, muitas vezes você tem intimidade com a pessoa, você tem, né, amigos ali chegados, mais chegados até que irmãos. Muitas vezes você tem uma palavra, tem um direcionamento, Deus está te dando o aconselhamento e você está fugindo. E aí eu vejo o que ela está falando, eu vejo, porque outro dia ela comentou comigo e falou, amor, vamos orar aqui rapidinho por uma resposta. Irmão, a minha oração era Jesus, mata, leva Jesus, toda vontade de suicídio, dá aquela voadora santa, amor, porque ela é muito amorosa. Algumas vezes, eu até falo para ela, falo, amor, às vezes, para ser bom, você tem que ser ruim. Você tem que chegar com os dois pés no peito e falar, tá pensando que é assim? Agora tá a levantê? Não é assim não, meu filho. Calma aí, vamos se converter. São aquelas que batem ali. Sabe? Ela bate ali, entendeu? Uma vez eu preguei sobre Daniel, numa quarta-feira, eu preguei sobre Daniel capítulo 1, né? Sobre a postura do cristão mediante a Babilônia. E aí ela chegou em casa e falou, amor, meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa assim, muito...
Eu sei que é errado, mas eu fico pensando aqui, os dias são tão difíceis, mesmo, que às vezes a pessoa vai para a igreja, não que ela tem que só ganhar a palavra de bênção, não sou aquelas irmãs que recebem a chave do carro, não sou assim, não sou, ele sabe, não sou desse jeito. Mas é que às vezes quando a pessoa vai corrigir quem está lá no altar, às vezes corrige de uma forma às vezes tão bruta, que a pessoa chegou lá na igreja tão pesada, e ela precisa de uma palavra. Isso, eu acho que tem que ser equilibrado, entendeu? Sim, a pessoa tem que ser corrigida, claro, tem que vir a correção da parte do Senhor, ninguém morre. Eu não acredito que a palavra de Deus não mata que apanha da parte de Deus e morre. Não acredito nisso. Mas também tem que ter aquele equilíbrio, sabe? Aquela coisa ali, aquele cuidado com a alma, aquele amor, sabe? Porque o Senhor Jesus era assim, né? Uhum. Ele mostrou que era assim, ele corrigia, ele foi muitas vezes duro também. Verdade. Mas ele mostrava também o amor, né? Aquela coisa, aquela compaixão. Eu tava vendo aquela série lá que... Como que é? The Chosen. A parte da Samaritana, nossa, eu cheguei emocionada, porque ela reluta ali com Jesus, né? E ele ali, todo carinho com ela, todo carinho, eu fiquei imaginando, quanto essa mulher não foi machucada ao longo da sua vida? Verdade. Enquanto ela não foi machucada, ela já viu Jesus ali pensando, vai ser mais um que vai me machucar. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Com amor, com carinho, corrigir, mas tem que ter cuidado. Emanuel, a pergunta que não quer calar, esse assunto vai continuar semana que vem? Varão, temos ainda para falar vamos fazer o que nós acabamos de falar. Vamos orar a Deus. Amém. A oração é a chave de tudo, né? Quero já agradecer aqui nosso pastor, né, Alex Ramos, que era evangelista, foi ungido a pastor, né? Louvado seja Deus pela vida dele. Vou lá pegar um café lá na igreja dele lá. Meu Deus, aleluia. O café é covarde ou é o corajoso? É o covarde? Café com esfirra. Ele falou de aleluia. Esfirra, olha, ó. Né? Quero agradecer aqui a nossa irmã Andréia também, a cada um dos nossos irmãos, meu pastor, o pastor Heleno Soares, né, que nos acompanhou, né, falou, olha, quando eu não estiver acompanhando é que eu perdi o horário, hein? Eu falei, fique em paz, meu pastor. É gratificante, né, a gente vê que pastores têm acompanhado, né, tudo aquilo que nós temos trazido aqui, é uma grande honra para mim, para o meu irmão Carlos, para minha esposa, né, quero agradecer aí também o projeto Frutos da Fé, né, que é o projeto do pastor Leonardo, que está ajudando as casas de recuperação. Quero agradecer também o projeto, né, Mulheres de Joelho, que tem sido uma bênção, né? Fizeram doações aí, né, para a obra de rua, né? Conseguimos 15 cobertores, 15 cobertores para poder levar para as ruas, né? Conseguimos também, né, com alguns doadores anônimos, né? Foi um saco preto de alimento que devia ter ali uns 40 a 50 quilos. Carlos, eu coloquei nas costas, o negócio doeu, hein? Conseguimos repartir com o pessoal que está indo para a rua, ficamos com uma parte para ir para a rua, né? E 6 sacos de casacos, de calças, de roupas, né? E isso é para honra e glória e louvor do nome do Senhor, né? Também pastora Cleonice. Também não podemos esquecer nosso pastor Valmir Lins. É verdade. Pastor André também. Verdade, pastor André, é verdade. Que tem a caminhada cristã agora, né? Dia 17. Caminhada cristã. Lá no morro do... Pode vir que tem café sempre. Ô, glória! Então, depois dos cultos, hein? Aleluia! Ó o Miguel. Aleluia! Glória! Queria fazer esta singela oração, né? Para que nós possamos finalizar o nosso programa. Passamos aqui já 2 minutos do nosso horário. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, neste momento te agradecer, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de o Senhor nos dar entendimento da tua palavra, Senhor, e colocar por terra, ó Pai, tudo aquilo que o inimigo tem tentado semear no meio do teu povo, Senhor. Que esta palavra, Senhor, possa ficar cravada em nossos corações e o Senhor venha nos trazer cada dia mais lições, ó Pai, aperfeiçoando-nos, ó Deus, até o dia da tua vinda, Senhor, ou até o dia da nossa morte. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia e o teu favor esteja sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos ouvintes, daqueles que irão ouvir o programa após, Senhor, o término. Senhor, nós te agradecemos, te engrandecemos pelo privilégio, Senhor, de aqui estar. Abençoa, Senhor, cada programador, cada programa desta rádio, os diretores, o dono, Senhor, para que sempre o teu nome seja glorificado, Senhor. Nós oramos, ó Pai, para que o momento chegue até eles e eles se encontrem, ó Pai, contigo de forma grande e esplendorosa, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, meu irmão.
como que eu faço? Não esqueci. Que o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós e que todos digam amém. Louvado seja Deus. Pastor, irmãos, No Instagram. Glória a Deus, Instagram. Tchau, tchau, pessoal. Paz. Pessoal da rádio também, do app. Do app. Estamos juntos. Pode encerrar.